Bom demais, né, Kai? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo certo. A gente fala no telefone, fala no WhatsApp, fala no computador, a era digital, né? E aonde estamos? Brasil e Canadá. Brasil e Não Canadá. existe mais fronteira geográfica, não existe mais fronteira cronológica, não existe. Não existe mais nada. Tudo Bem que bem? eu tô uma horinha atrás só, então tranquilo. Então tá certo. Tudo bem com você, Carly? Tudo bem, e você, Cê? Tudo bem, tudo aqui na era digital, né? Mas olha, resolvi conversar com você e eu sempre gosto de falar assim, eu não gosto de contar a história dos outros, eu gosto que os outros me contem a história. Me conta Bom. quem é Carly, da onde veio Carly, até antes de chegar no que a gente vai conversar hoje. Então, da onde veio Carly? Bom, Carly é uma brasileira joseense com muito orgulho, com muito amor. Conheço a Selene desde que a gente era, sei lá, crianças. Eu estudava com os irmãos dela, então já tem aí bastante tempo. Me considero uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, adoro o carnaval, então muito obrigada pela música, pela recepção, porque a minha cara, carnaval é muito bom. Já curtimos bastante os carnavais. Muitos. E aí contando um pouco, eu era uma aluna razoável na escola, tinha muita dúvida do que eu ia fazer. E uma coisa que eu ouvia, que era uma coisa que assim, ajudou a criar uma crença limitante de que, bom, você só pode ser aquilo que você tem mais afinidade. Em certo ponto faz sentido. Mas, por exemplo, eu sempre gostei muito de desenhar e na minha cabeça passava que talvez eu pudesse ser arquiteta. Mas aí falavam para mim, mas você não sabe matemática? Como que você vai poder ser arquiteta? Só que as pessoas amadurecem, evoluem, o que é difícil num período, depois não é mais. Mas nesse pensamento, eu acabei me machucando na bicicleta, eu atropelei um carro, e aí eu conheci a fisioterapia pela minha dor. E eu falei, olha, eu acho que eu gosto desse negócio, porque eu queria a área da saúde, mas eu não sabia o que na área da saúde. Falei, nossa, eu gosto de fisioterapia. E aí, então, ingressei no curso de fisioterapia, fiz vestibular e tal, me formei na Universidade de Mogi das Cruzes em 2001, já tem 20 anos, 20 aninhos. E eu amei o curso, E já no segundo ano da faculdade, eu ingressei para fazer monitoria de anatomia. Então, ali começou a minha afinidade com duas coisas que eu gosto muito. Ali eu já comecei a introjetar, mas ainda sem ter consciência, essa questão da docência, do ensinar, porque eu percebia que na monitoria o aprendizado era ativo, porque enquanto eu estava ajudando os alunos, que eram os meus bichos, porque eu só estava no segundo ano, como eu adquiria de conhecimento. E então, assim, foi uma fase muito boa. E para a monitoria, a gente tinha que apresentar um trabalho acadêmico. E eu não tinha ideia do que era um trabalho acadêmico. Lembra que eu estava no segundo ano da faculdade. Então, eu tinha que cumprir com todas as tarefas da monitoria, com todas as disciplinas da faculdade. Algumas eu tinha facilidade, outras não. Tipo, a matéria que a professora chama, bioquímica, eu penava. Biofísica, eu ralava, entendeu? Mas eu ia muito bem a anatomia, por exemplo, eu gostava muito. E eu tinha que desenvolver um trabalho acadêmico. Então, foi ali onde eu comecei a pegar o trem de Mogi, parar em São Paulo, porque naquela época, ok, já existia a internet, mas essa busca virtual facilitada que temos hoje ainda não existia. Então, eu ia para as bibliotecas da USP, para a biblioteca da Bireme, pegava lá, anotava o númerozinho do catálogo, ia lá, pedia para a bibliotecária buscar o artigo, tirava a cópia, trazia o papel, entendeu? Lia e fazia o trabalho acadêmico, que naquela época não tinha nome de nada. Bom, isso foi no segundo ano, terceiro ano, vida acadêmica normal, quarto ano, aí eu tive o estágio, e eu acabei desenvolvendo meu TCC no estágio, no último ano, com um professor que eu gostava muito. E aí, olha como a ironia do destino, né? Apesar de eu não ser uma excelente aluna na época da escola, eu não era ruim, mas eu não era ótima aluna na escola, eu era muito dedicada na faculdade, porque eu gostava daquilo.
aquilo, sei lá, aquilo me nutria. Então, fazer o TCC, para mim, foi uma coisa assim muito prazerosa, porque, sabe, eu estava adquirindo conhecimento e como eu estava fazendo estágio, então eu aplicava na prática aquilo que eu via. Eu tive a oportunidade de fazer pesquisa de campo, ou seja, uma pesquisa experimental, então já logo no TCC, né? Daí fala, nossa, parece que é pouco. Não, você começa a aprender tudo sobre ética. Assim, essa parte de TCC é uma educação à parte, e que é muito importante. Você começa a adquirir conhecimento científico, você começa a saber onde pesquisar, você começa a saber ideias confrontantes, você começa a desenvolver seu raciocínio crítico. Isso tudo eu percebi na época, entendeu? E, gente, era aquela impressora que você colocava o papel, que daí já fala logo a minha idade, né? Colocava o papel nas bolinhas e óbvio que aquilo dava pau. Então, na véspera... Enroscava, né? Enrosca. E aí não tem como arrumar. Enfim, foi difícil, entendeu? Como as pessoas acabam falando TCC. Na verdade, TCC não é difícil. TCC ele é desafiador porque ele é trabalhoso. Mas se você tiver uma organização e tal, o negócio flui. Então, eu trabalhei com isso. Daí, logo depois, eu saí da faculdade e fui fazer especialização. Eu comecei a trabalhar numa clínica, eu falava assim, gente, mas tá faltando alguma coisa, sabe? Tipo, parece que não é só isso. Aí, eu comecei a trabalhar em São José, porque eu também, nesse período que eu não fazia monitoria, no terceiro ano, eu fui fazer estágio gratuito. Não precisava ganhar dinheiro, o negócio era aprender, entendeu? Aí, quando eu me formei, eu já consegui emprego nessa clínica que eu fazia estágio, obviamente. Eu falava, mas é isso, tem alguma coisa que está faltando. Fui fazer especialização na área de ortopedia. Eu gostava muito da neuro e da ortopedia, mas no final das contas você entende que faculdade é tudo junto. Didaticamente está tudo separado. Mas assim, quem sabe ortopedia tem que saber neuro, tem que saber respiratória, tem que saber tudo, porque o ser humano é um ser complexo e eu imagino que os animais sejam a mesma coisa, né? Não adianta falar assim, mas eu não vou ligar para aquela área porque eu só vou trabalhar com isso. Não dá. A não ser que sejam áreas de animais diferentes, mas, né, tem que saber um conjunto de coisas. Enfim, e aí acabei me especializando em ortopedia, e aí de novo, o que tinha? Conclusão de curso. E aí eu já estava mais safa, já seria o meu terceiro trabalho. Então, onde pesquisar e tal, fazia com uma dupla que era um amigo meu, que era muito mais fácil com homem, assim, porque dava umas brigas, mas... Tá tudo certo. Já resolvia ali, não ficava de nhinhinhé, biblioteca e artigo, escrevendo não sei o quê, então já tinha uma noção, e aí também fluiu tranquilamente esse trabalho. E quando eu terminei a especialização, eu recebi o convite para fazer um mestrado com um professor que tinha acabado de conhecer, porque na época eu tinha um namorado, esse namorado fazia mestrado também, e esse professor era co-orientador dele, então, por esse intermédio, porque sim, networking, gente, funciona em todos os momentos. Em todos os cursos. Em todos os cursos, networking, essa rede de contatos, ela é extremamente importante para qualquer lugar do mundo. E aí eu conheci esse professor, que foi meu orientador do mestrado, doutorado, que é o professor Rodrigo Martins, que eu adoro de paixão, que eu sou agradecida eternamente. E ele me deu a oportunidade de aprender, assim, vivenciar mesmo a academia, sabe? O que é uma pós-graduação estrito sensu, o que é fazer pesquisa, o que é ir para a bancada, o que é se dedicar. Então, ali foi onde eu aprendi, então, desenvolvi a dissertação de mestrado, ainda bastante matura. Eu falava, se hoje eu tivesse que fazer um mestrado, nossa... Outra cabeça. Mas isso também é um outro aprendizado. Não adianta você querer tudo perfeito. É mais válido, sabe? É mais válido o feito do que o perfeito. Perfeito. Porque você sempre tira coisas muito boas, muito aprendizado do feito. E depois do mestrado eu fui para o doutorado. E aí, né, comecei a dar aula em universidades, orientei inúmeros alunos de TCC e as dificuldades sempre as mesmas. E eu trazia minhas experiências também. Eu falei, pô, eu sei o que é isso que a pessoa está falando, né? E assim foi indo. E aí eu vim morar aqui no Canadá.
tentei ir para uma outra área, porque eu também tinha curiosidade, queria conhecer outras coisas, mas a cabeça continua sendo uma cabeça de fisioterapeuta, de professora, e eu falava, nossa, eu gosto de ensinar, eu gosto de ensinar. E aí uma amiga minha aí do Brasil começou a pedir ajuda com a orientação dos trabalhos, eu fui montando um compilado dessas dificuldades e acabei escrevendo um e-book de compilados que eu juntei nessa parte do TCC. E aí, com muita coragem, com muito estímulo dela, com muito estímulo da professora Selene aqui presente, fala, o que você está esperando? Se lance nas redes sociais. E aí eu me lancei nas redes sociais com esse projeto que ajuda alunos de graduação e de pós-graduação lato sensu, não estou falando de estrito sensu, não estou falando de mestrado e doutorado, a fazer os famosos TCCs. Todo mundo tem um pavor, mas sabe, gente, não precisa ter esse pavor. Tipo, ele é trabalhoso? É. Ele é um trabalho complexo? É. Mas se você tiver organização, você consegue fazer. E outra, o TCC, ele não deve inibir tudo que você já fez na faculdade. Você pode ser um excelente aluno e ter... Assim, não significa que o TCC também vai... como que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Vai anular, caso não seja o trabalho top, porque é um trabalho novo, às vezes é a sua primeira experiência, ele não vai anular todas as coisas boas, todo o seu desenvolver dentro da faculdade. Mas é um trabalho que, se você olhar pelo lado cheio do copo, se você olhar pelo lado positivo das coisas, é um trabalho que te ajuda muito, te abre portas e serve como portfólio para o início da sua carreira. Ponto. Então, aqui vem, se alguém achou que a gente ia falar de fisioterapia, não, vamos falar sobre o TCC. Sabe qual que é uma pergunta? Eu sei, TCC, Carly, trabalho de conclusão de curso. Mas o que é o TCC? Você consegue me explicar? Porque assim, ó, o que é... Na medicina veterinária, o TCC é uma disciplina da grade curricular. Está dentro da grade curricular. Mas você consegue me explicar assim, o que é o TCC? O que é? O que é realmente? Que é trabalho de conclusão de curso? Todo mundo já sabe. Mas o que é? Quando fala trabalho de conclusão de curso, acaba sendo um pouco genérico. Então, depende da instituição que você está, os professores ou a coordenação, não sei, depende de como essa grade curricular está organizada. Algumas instituições utilizam um formato de artigo científico para fazer um TCC. Outras instituições utilizam um fichamento como um TCC. Mas tudo isso que eu estou falando, artigo científico, fichamento, são trabalhos acadêmicos. Se são trabalhos acadêmicos, eles têm que respeitar uma norma, tem que existir um padrão. Então, começa por aí. Então, TCC, independente do formato que ele se encontra, ele é um trabalho acadêmico, ele é um documento e ele precisa seguir uma norma. No Brasil, a norma que a maioria das instituições seguem são as normas da ABNT. Que é? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá. Me pegou. Então, mas então, vamos lá agora entrar no tema TCC. Não, mas rapidinho, Pode falar. Rapidinho. Mas o TCC, geralmente, ele é uma monografia. Monografia é uma palavra que vem do grego, se você dividir mono, significa único ou um, e grafia vem de grafem, que significa escrita. Então, única grafia. Mas o que significa única grafia? Significa que é a escrita de um assunto específico. E isso já diz muito sobre o TCC. Mas se você pensar nessa definição, você fala assim, bom, mas então uma dissertação do mestrado ou uma tese de doutorado também são monografias. São monografia, tá? Tudo é monografia. Só que o TCC, ele é mais utilizado para graduação e para pós-graduação lato sensu. Tem um espectro mais amplo. É muito mais voltado para a parte prática, para a qualificação do profissional para o mercado de trabalho e não para a academia. Vocês entendem o que seria academia? Se a parte de ensino, docência, pesquisa, é mais isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos dizer que aqui na veterinária tem modo. Você pode fazer um artigo inédito, você pode fazer uma revisão,
Na minha época era para fazer os estudos de caso clínico do estágio obrigatório. Mas aí a pergunta é, vamos dizer, a maioria das faculdades são revisões de literatura. Ok, é um assunto. Existe um momento que o aluno tem que começar a fazer? Ah, só no quinto ano. Existe. Como é que ele se planeja? Como é que é essa ideia? Tipo assim, porque é o perdido o aluno, né? Não, ele escuta falar do TCC desde o primeiro ano, mas na cabeça dele tá, então vou fazer só no quinto ano. Bom, isso também é uma sugestão, não existe uma Sim. regra, tá? Como eu falei para vocês, no segundo ano da faculdade, eu acabei fazendo um trabalho acadêmico voltado para essa área da anatomia, né? Mas quando você vai escrever um trabalho acadêmico, a primeira coisa que você tem que escolher é um tema. Tema é uma coisa, título é outra coisa. Não estou falando de título. O título é a última coisa que você vai colocar no seu trabalho. Tema é um assunto que você gosta, um assunto que você se interessa. E o tema ele é muito amplo, ele é muito abrangente. Então, é o assunto que você vai buscar dentro desse espectro amplo, uma coisa específica que você quer saber desse assunto que você gosta. Tipo um tema, por exemplo, eu gosto da espécie bovina. Bovino de leite, grandão. Bovino de leite é tema. Tema. Ou se você quiser saber assim, sei lá, cirurgia em bovinos. Mas Tema. Cirurgia? Onde na cirurgia? Entendeu? Boi ou vaca, sei lá, touro, castrado, não, entendeu? Daí você começa a ter outras variações, mas o tema é grandão. Ou seja, que o tema, o aluno que está no primeiro ano, que já gosta, vamos dizer na veterinária, de algum assunto, ele pode pensar no tema. Porque ele está lá no primeiro ano, gosto de uma coisa. Pode, mas aí vem a minha sugestão. Eu acho que quando ele tiver, se são 5 anos da faculdade de medicina veterinária, eu acho interessante que ele comece a pensar pelo menos no quarto, para começar a escrever o TCC ou fazer um pouco mais tranquilo, na metade do quarto ano. Por quê? Porque ele já teve uma bagagem. Porque às vezes o aluno entra na faculdade de medicina veterinária porque eu gosto de gato. Mas a medicina veterinária, você mesmo diz isso, medicina veterinária não é isso. Medicina veterinária lida com seres humanos, gente. Ó, aprendi isso com a professora Selene. Então, eu acho que precisa ganhar um pouco de experiência. E aí que eu falo, né? Eu acho que para você escolher o seu tema e um tema de relevância, vocês vão encontrar aí, por aí algumas pessoas falando que não precisa ler muito e tal, porque isso pode acabar confundindo a cabeça. Mas eu acho muito importante vocês buscarem conhecimento. Então, eu acho importante, vai no Google, que o Google traz um geralzão e começa a ver o que está vindo ali do Google. O Google ajuda para isso. Conversa com as pessoas, conversa com os professores, entendeu? Se você conhece alguém que já trabalha com isso, conversa com essa pessoa, assistam vídeos, para você saber, falar, nossa, eu gosto de gato, mas o que mais relevante tem sobre gatos? O que está mais atual? Você só vai conseguir fazer isso com pesquisa. Eu não estou falando que você precisa buscar todo o referencial teórico. Não, mas você precisa começar a se informar do assunto. E eu acho que quando você estiver no quarto ano, você já teve chance de conhecer mais disciplinas. Às vezes aquilo que você gostava de felinos mudou para, nem você falou, para animais de grande porte. Gosto de equinos. Entendeu? Pode acontecer e acontece. Então, eu acho importante vivenciar um pouco da faculdade, se inteirar mais dos assuntos, conversar com as pessoas. Tem gente que já fez estágio, como eu falei, eu comecei a fazer estágio, eu já fazia no segundo semestre do primeiro ano, eu comecei a fazer meu primeiro estágio gratuito. Segundo ano, eu parei por conta da monitoria. Terceiro ano, estágio. Quarto ano, estava na faculdade fazendo o estágio da faculdade. Ou seja, eu estava mais inteirada daquilo que eu queria saber. Então, eu acho isso importante. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. E aí a gente sabe que o TCC, né, eu tenho que ter um orientador. Cara, como é que eu busco esse cara? Porque assim, ó, eu quero saber, por exemplo, eu vou pela área... pelo tema que eu escolhi, eu procuro esse professor, ou eu procuro um professor que é mais gente boa, ou eu procuro um professor que eu conheço melhor. Como é que eu procuro esse cara? Porque eu penso assim,
tirando essa ideia que a gente vai falar sobre isso, que o TCC é maçante, não sei o quê, vamos tirar isso. Não é legal você ter um orientador que, pelo menos, está no mesmo time que você? Como é que você escolhe? Maravilhoso. Como é que E você eu digo, escolhe? isso é uma força. Se você quiser ter um TCC tranquilo e quiser ter um sucesso, e sucesso eu não estou falando de tirar nota 10, Uhum. ter um sucesso de que, mesmo que você não tire nota 10, aquilo te preencheu, fez sentido na sua vida, você conseguiu fazer coisas interessantes com esse TCC. Então, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Isso é fundamental, um professor que você tem uma boa comunicação. E aí, agora eu vou colocar assim, ó, dois lados da moeda, né? Eu vou colocar a visão do orientador também e vou colocar a visão do aluno. O que acontece muitas vezes é que o aluno, ele primeiro busca o orientador para depois ele definir o tema, porque ele faz afinidade. Tem muito professor carismático, né, professora Selene? Muito professor carismático, que tem aquela paixão, e aí ele passa aquilo com tanto entusiasmo, que ele cria o quê? Seguidores, discípulos. Mas, às vezes, o aluno, ele quer saber sobre outra coisa. Ontem mesmo eu assisti a sua live sobre ornitopatologia, que eu achei demais essa live, e é isso, não é uma disciplina tão explorada e um assunto tão importante, e às vezes de um, dois surgem. Então pode ser que esses alunos que gostem de ornitopatologia, que é super fundamental, pelo que eu entendi ontem na live, não encontrem um professor para isso e acabem indo, quer dizer, encontra, mas tem preferência pelo professor mais cativante, mais comunicativo, que às vezes não tem noção, conhecimento dessa área. E o que acontece também é que talvez esse orientador, que é muito cativante, ele possa ter despertado o interesse dos alunos pela disciplina dele, só que daí ele já está cheio de demanda, ele tem muito aluno. E aí você está lá no meio, querendo ser mais um. Então, como que você conquista? Então, ó, eu coloquei duas situações. O cara que gosta do orientador, ou a pessoa, né, gosta do orientador, mas quer fazer em outro tema. Eu sempre recomendo permaneça no seu tema, porque o TCC ele vai exigir que você faça pesquisa. Então, imagina você pesquisar, dedicar ali, estudando uma coisa que você não gosta, entendeu? Vai ser maçante, aí vai ser maçante. Agora, se o seu tema é referente a esse professor, né, tá relacionado a esse professor, que é cativante pra caramba, tem uma ótima comunicação, mas está lotado de aluno, como que você ganha esse coraçãozinho? Como que você ganha esse espaço desse professor? Então, existem essas duas situações. Esse orientador que é muito cativante, que tem uma boa comunicação, que eu vou também expressar a minha experiência, a gente ouvia muito na faculdade os alunos perguntando, professora, mas você só dá aula? E, gente, só dar aula é muita coisa. Vocês não estão entendendo. Só dar aula. Tipo, a gente... Pensa bem, o médico, ele atende um paciente a cada meia hora. A gente atende alunos num período de 4 horas. Eu lembro de classes que eu tive que tinham 72 alunos. Certo? Quando eu era supervisora de estágio, eu tinha 15 alunos e 15 pacientes por hora. Ou seja, por hora, eu tinha que lidar com 30 pessoas. Falando, professora, eu falei assim, olha, mudei de nome, pelo amor de Deus. Não, outra coisa. Tia, avó, qualquer coisa. Né? Vai chegando, você fica saturado. Então, o professor ele tem que dar aula propriamente dita, mas para poder dar essa aula, o professor tem que ler, tem que se atualizar, tem que saber o que tem de mais novo. O professor, às vezes, está envolvido com pesquisa. O professor tem que construir prova, o professor tem que corrigir prova. E fora as outras funções que são solicitadas pela instituição de ensino. Associado a isso, o professor ainda tem as suas obrigações, suas funções dentro de casa, com a família. Então, o professor é pai, mãe, tio, avô, primo, irmão. Dono de cachorro. Dono de cachorro. Existe uma vida social, mas, no mínimo, em média, vou falar em média, 15 trabalhos
para orientar. Eu estou falando trabalho só para ficar mais fácil, porque tem trabalho que tem dupla. Então, se são 15 trabalhos e todos esses 15 são em dupla, são 30 pessoas diferentes com necessidades diferentes. E aí tem você, que também quer aquele professor, porque aquele professor, ele fala sobre o seu tema, ele tem conhecimento sobre o seu tema, porque, de novo, para mim, mantenha-se fixo no seu tema. Você é responsável pelo seu trabalho, o trabalho é seu. Como que você ganha esse coração? Se você chegar lá, mostrar uma autonomia, se você chegar lá e já mostrar um certo grau de conhecimento, falar, olha, professor, eu já decidi o meu tema, eu gosto disso. Dentro do tema, eu vou trabalhar com essa pergunta de pesquisa, o que, que você acha? E aí, olha, eu já esbocei aqui uma introdução, porque eu procurei em lugar Y, procurei no Saia da Toca com Carligo, ou Saia da Toca com Carli Coelho do YouTube. Não sei se eu poderia fazer a propaganda, poderia? Claro. E aí eu já entendi como que faz isso tudo. E aí eu gostaria que o senhor me orientasse. Você já ganhou o coração desse professor, assim, imensamente. Porque você já não chegou lá do nada. É óbvio que o professor, ele tá ali para ensinar. Só que, gente, vocês entenderam que a vida do professor é tudo aquilo? Às vezes não dá para pegar na mão de 30 ou de 15 que seja e começar do zero. Entendeu? É muito complicado. Então, se você já chegar mostrando essa autonomia, porque, gente, o trabalho é seu. E é isso, é um tipo de aprendizagem ativo. Você vai pôr a mão na massa, o cérebro absorve muito mais. Você já ganhou o coração dessa pessoa. Já ganhou. E eu acho, eu já aproveito aqui o gancho, ou se eu falo pra caramba, né? Se você quiser me cortar, você não, mande bala. passa a mão no cabelo aqui que eu entendo a dica. Só pra vocês terem uma ideia, eu morei na Austrália, né? Logo depois que eu terminei o doutorado, fui para lá para esparecer, mas na verdade não fui, né? Eu fui para lá para melhorar o inglês. Gente, dos 2 aos 38 anos, eu estive dentro de uma escola. Sempre. Adoro instituições de ensino. E quando eu voltei para o Brasil, eu precisava trabalhar. E eu era fisioterapeuta, tinha mestrado, doutorado, e eu amava dar aula e eu queria voltar para a universidade. Entreguei o currículo na mão de uma amiga, esse currículo foi parar tinham 4 coordenadores do curso de fisioterapia dessa universidade e o meu currículo foi parar na mão de um dos coordenadores que tinha sido o meu professor da faculdade e o meu orientador do TCC. O que aconteceu? Quando ele Carli de Faria Coelho, doutora, não precisou nem perguntar, eu não precisei passar por entrevista. Ele já me conhecia, porque durante o trabalho, durante a faculdade, ele viu que, bom, eu tinha as minhas limitações, eu tinha minhas dificuldades, óbvio, estamos na graduação, a gente não vai ser top, não adianta querer achar que você vai fazer um TCC, gente, não é tese, não é dissertação. TCC não tem obrigação de ser um trabalho original, só a tese, nem a dissertação tem obrigação de ser um trabalho original, ou seja, inédito. Não precisa, a menos que você esteja fazendo uma iniciação científica, porque daí você entra numa linha de pesquisa, né? Mas não é o caso, o TCC não precisa. Mas ele viu o quanto eu era dedicada, que eu cumpria com os prazos. Então, o TCC, ele mostra, ou ele te treina, ele te habilita, né, com competências que às vezes a gente nem sabe que a gente tem. Então, eu tinha uma maneira para me portar. Quando eu ia apresentar meu resultado e discutir com ele, eu tinha que defender meus argumentos, por que eu tinha escrito daquele jeito, aonde que eu tinha pesquisado. Então, ali mostrava que eu tinha organização, que eu cumpria com prazos, né, que eu tinha uma gestão de tempo, que eu sabia me comunicar. E, no final, a gente escreveu o trabalho e a gente conseguiu publicar o resumo nos anais de um congresso em São Carlos de fisioterapia. É um congresso pequeno? Mas, poxa, foi a primeira vez, entendeu? Então, o TCC, ele trouxe isso. O TCC, para mim, me abriu portas na minha carreira. Eu consegui um emprego muito bom, que me deu condições para eu conquistar muitas coisas. E a partir do TCC foi onde eu tive interesse de seguir para a área acadêmica, fazer meu mestrado e doutorado. Então, deixa eu só te cortar.
para aí, você já está me falando que o TCC não é só trabalho de conclusão de curso. Você me falou um monte de coisa, não, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Não então, sabemos. você está mostrando que o TCC é muito mais além do que um papel. É muito mais do que isso. Mas eu fiz valer a pena para isso. Porque o aluno, ele pensa no TCC, nossa, eu tenho que fazer TCC. Ah, porque eu vou escolher qualquer tema que vai de qualquer jeito. Então, você está falando e dando dicas da importância que é de um jeito mais sutil. Entendeu? Que o TCC pode te abrir portas, ele pode te abrir portas para o estágio, ele pode, eu falo para meus alunos assim, gente, tá vendo como eu conto verdade? Um monte de gente conta verdade que nem eu. Eu sou médica veterinária de formação, doutora Carly é fisioterapeuta de formação e nós estamos falando coisas praticamente idênticas, iguais, porque é uma verdade. E aí eu vou te fazer uma pergunta, que dica que você pode dar? Aqui é experiência, não é o que está no livro, não é o que está num paper, não é o que está num resumo. Carly, eu sou graduanda de medicina veterinária, estou desesperada, estou lá no 4º ano, já estou desesperada. Por quê? Porque eu estou escutando meus veteranos do 5º ano, não sei o que eles estão fazendo, que estão desesperados com o TCC. Me dá 3 dicas para eu não ficar desesperada no TCC. Sua experiência, 3 dicas, eu não quero ficar, eu estou desesperada, eu não quero ficar. Eu tô te mandando um WhatsApp falando assim, ó, Carly, eu sou graduanda de medicina veterinária, eu tô no meu 4º ano, tá? Estou desesperada. Eu tô te falando como é que meus alunos chegam para mim. Eles escrevem assim, tá esse negócio, né? Frases motivacionais. Eles escrevem assim, professora, no 4º ano, tô desesperada com o TCC. O que eu faço? É assim. Por exemplo, sabe quando você vai tomar... Todo mundo agora tem que tomar vacina. Tá todo mundo com medo que a vacina vai doer. Tem gente que tem pavor que a vacina vai doer, que a vacina vai doer. Se você ficar cultivando essa informação de que vai doer, você já vai chegar lá tensa, a sua musculatura não vai estar relaxada e vai acontecer o quê? Vai doer. Tá. Então, a primeira coisa, todo mundo diz muito sobre o TCC. Assim, o TCC não é um trabalho difícil. O TCC é um trabalho trabalhoso, ele é complexo, ele vai exigir uma organização e ele vai modificar um pouco a sua rotina. Então, você precisa ter um planejamento. Minha primeira dica é tente afastar informações que sejam negativas sobre o TCC. Que o TCC você vai reprovar, porque o TCC tem que ser perfeito, porque o TCC... Gente, o TCC na graduação ainda, para muitos, é a primeira experiência de um trabalho acadêmico. O TCC, ele tem o objetivo de ser mais uma forma de aprendizagem, de ensino, mais uma forma sua de aprendizagem. Então, é ali que você vai cometer alguns erros. Isso só vai aprimorando à medida que você vai fazendo. Então, talvez hoje eu oriente TCCs, porque eu já passei por várias experiências e eu já falhei, eu já errei muitas. E a gente tem muita negação com erro. Sem erro, você não tem sucesso. Então, a gente precisa aceitar o erro. Não precisa ser nada perfeito, mas você tem que ser genuíno. Quando eu falo que é genuíno, faça o melhor que você pode. Certo? Então, a dica é descarte as informações negativas, faça o melhor que você pode. Você está no 4º ano, segunda dica, você está no 4º ano, está desesperado? Que bom que você já está pensando no TCC, porque significa que você tem o 4º e 5º ano para fazer. Porque seria desesperador se no último mês do 5º ano da sua graduação você falasse, professor, eu estou desesperado, eu preciso fazer o TCC. Aí, o professor estava desesperado. Mas isso também acontece. Mas vamos ser hipotéticos, vamos continuar com o nosso aluno do 4º. Então, se você já quer começar a fazer o seu TCC no 4º, maravilha. Primeira coisa que você vai fazer é estruturar um projeto de pesquisa. No projeto de pesquisa, você vai definir o seu tema. Dentro desse tema, lembra que tema não é título. Tema é um assunto amplo, abrangente, que é do seu interesse. Cara, eu bato tanto nessa tecla. Nossa. O TCC é do aluno.
TCC do aluno. E aí, esse tema que é do seu interesse, você vai escolher uma perguntinha de pesquisa dentro desse tema. Então, por exemplo, usando o exemplo que a professora Selene falou, eu gosto de bovinos e eu gosto da parte leiteira. Tá, tem tanta coisa para você falar, tem fisioterapia de bovino, tem, eu nem sei se tem, acho que tem, né? Tem. Também tô puxando sardinha pro meu Tem, lado. mas tem. Tem a parte de fertilização de bovinos, tem diversas cirurgias, tem diversas afecções ou enfermidades que acontecem no bojo, mastite, tem a qualidade do leite que vai interferir no queijo, que vai chegar no ser humano. Vocês estão vendo que dentro de um tema que é só bovinos e leite, olha quantas coisinhas eu busquei. Isso é o problema de pesquisa. E o problema da pesquisa, ele vem com uma pergunta de pesquisa, que é o que você quer saber. Então, quando você construir o seu projeto, você vai colocar, meu tema é bovinos e leite. Minha pergunta de pesquisa, que é o problema, que é o que eu quero saber, sei lá, se a mastite pode ser controlada com remédio não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, não estou inventando. Se você quiser me ajudar, Selene. Não, mas é isso mesmo. Essa é a ideia. Alguma coisa muito específica. Aí, você pode procurar algum trabalho, porque daí você já tem sua pergunta de pesquisa. Sua pergunta de pesquisa não vai fazer você ficar pesquisando um monte de coisas. Já vai fazer você pesquisar aquilo que você precisa saber. A pergunta de pesquisa, gente, ela é tão importante porque ela guia o seu estudo. Porque se você quiser saber sobre tudo, daí você vai ficar maluco mesmo. Mas você tem a pergunta de pesquisa, você já vai lá estudar. Então, de tudo que você está lendo sobre a sua pergunta de pesquisa, você vai anotando. Nossa, eu sabendo disso, eu sabendo disso, eu vou conseguir, o meu trabalho é relevante por isso. Eu sabendo aquilo, o meu trabalho é relevante por aquilo. Você vai conseguir pontuar todos os pontos dentro dessa pesquisa que tornam o seu trabalho relevante. Porque todo trabalho acadêmico tem essa finalidade, ter uma relevância para a comunidade, que é o que a gente chama de extensão. E aí completa um pilar da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Tudo que a gente faz de pesquisa é para melhorar a vida, solucionar problema de quem? De um outro ser humano, gente. Tudo, sempre, entendeu? Então, começa a elaborar um projeto, de novo, tema, pergunta de pesquisa, justificativa, determina o seu objetivo, e aí quando você já tem a sua pergunta de pesquisa, você já vai conseguir saber qual é o tipo de estudo que você vai utilizar. Então, se você quiser fazer um estudo experimental, você quer saber se você testar o laser para fissura mamilar de vaca ou a moxa, que né? Ótimo. Aí é um estudo experimental. Não adianta você fazer uma revisão de literatura, porque essa sua pergunta de pesquisa, que eu acabei de mudar aqui, ela precisa de um desenho para responder, um desenho de metodológico específico para responder ela. Agora, se você só quiser se aprofundar mais nesse estudo, para ter certeza mesmo se a sua prática está baseada em evidência, aí você pode desenvolver uma revisão sistemática da literatura. Então, por exemplo, eu quero saber se o laser na fissura mamilar de vacas holandesas melhora a qualidade do leite. Meu, o que tem de laser em fissura mamilar de vacas holandesas? Você vai buscar tudo, uma enxurrada. Aí você pode fazer uma revisão de literatura. Entendeu? Então, a sua pergunta de pesquisa ela é importante porque ela guia a sua pesquisa inteira, inclusive o desenho do estudo metodológico que você vai utilizar. Então, isso tudo está onde? No projeto. E aí vem a outra parte do projeto, que está dentro da minha segunda dica, que é fundamental. Crie um cronograma. Um cronograma. Eu vou começar meu trabalho na metade do quarto ano, ou seja, em agosto de 2021 eu vou começar meu trabalho, eu vou terminar esse trabalho em dezembro de 2022. Por mês. Você vai... Quando que é que você vai vir trabalhar comigo? Eu tô achando o máximo tudo isso.
A gente já está trabalhando, você está esquecendo. Nossa, gente, que coisa, que máximo! Cronograma de atividade. Essa dica é nova para mim. Porque eu tô acostumada a fazer cronograma de projeto, que é curto. Mas cronograma para TCC de casa. Nossa, já. Mas sabe por quê, Cê? Porque o cronograma é assim, a pessoa, ela tem... Isso vale para a vida. Uhum. Isso é uma fraqueza que eu tenho, essa questão de me organizar. Então, eu faço isso, eu tenho cronogramas, eu tenho cronogramas diários, mensais e anuais. Porque, por exemplo, a long term a longo prazo, a pessoa fala assim, não, eu vou terminar meu TCC, eu vou me graduar, vou pegar meu diploma e tal. Ah, mas e a curto prazo? Como que você vai adquirindo? Então, são marcos importantes que você tem que ir fazendo, e isso te ajuda a perceber que o seu TCC está evoluindo. Porque se você não vê essa evolução, você fica frustrado, você fala, vou desistir, não está saindo. Ou você procrastina muito. Nossa, procrastinar. E o cronograma ele é importante para isso, porque, gente, somos seres procrastinadores. Sim. Eu faço isso também, entendeu? Às vezes eu prefiro limpar a geladeira, que é um saco, mas eu prefiro, entendeu? Só que o cronograma, ele te dá essa capacidade de ajuste, de compensação. Uhum. Se você comer muito tempo do seu cronograma, aí vai te embananar. Mas um pouquinho, uma procrastinaçãozinha, ok, gente, entendeu? Que pode ser aquela balada que você vai aí numa sexta-noite, que você fala assim, putz, eu não deveria, mas a minha vida é hoje, eu não vou perder. Não perca mesmo, entendeu? Vá pra balada, porque eu nunca vi aluno perder balada por causa de TCC. Nunca vi. E não tem que. Não tem. Não, o cara que é organizado, não o cara que resolveu fazer o TCC no, tipo, 24 horas antes de entregar. Tudo bem. Então, e aí também são essas escolhas. Deixa eu ver se eu peguei aqui. Vou só enlaçar. 1, você falou das informações negativas. O 2, estruturar o projeto. E minha terceira dica? A terceira dica é... O que eu penso na terceira dica? E falhou, você. Eu tava com ela na minha cabeça, minha terceira dica. Porque essa da estruturação do projeto, ela já é bem completa. A terceira dica é uma dica importante e que está relacionado com essa coisa de ir para balada e tal. Ter momentos de lazer, ter momentos de descanso. Isso é muito importante. Nossa, eu fiz vídeo disso, tem vídeo lá no meu canal falando sobre isso. Extremamente... e tem uma quarta dica também, delegar tarefas. Delegue tarefas. Gente, imagina, se você é aluno, você mora com os pais e tal... A gente sabe que não é só simplesmente sentar na cadeira, absorver informação e estudar, né? Tem muitos alunos que trabalham e tal. Então, o TCC ele vai mudar um pouco a sua rotina por um período, ele é finito, ele tem término. Então, nesse período que você tiver mais afogado, até mesmo para que você tenha esses momentos de lazer, peça ajuda para algumas pessoas para cumprir outras tarefas que não dependam só de você. Ou tem muitos alunos que também já são pais, por exemplo. Então, converse com o parceiro e fala, olha, nesse período vai ficar mais difícil, será que a gente pode organizar, buscar as crianças? Porque eu vou conseguir fazer meu TCC e depois a gente vai poder ter um tempo juntos, em conjunto com a família, para respirar, para passear. Isso é muito importante, delegar tarefas e ter momentos de lazer. Muito bom. Carly, se deixar, a gente conversa aqui até... Já deu um tempo? Nós estamos conversando aqui muito tempo. E se Mentira. deixar... E vocês não conhecem, eu e a Carly, gente, eu tenho dúvida, e eu vou expor a minha... Não é nem gratidão, a minha paixão por esta mulher, gente. É recíproco, Os alunos me ligam e falam, não, peraí que eu preciso perguntar para alguém, preciso perguntar para alguém. É dúvida toda. E assim, às vezes eu já sei, mas eu quero tirar minha dúvida de outra dúvida, aí eu ligo para a Carly e a Carly vem... Aí ela me dá dúvida. Ela me dá dúvida, daí eu tenho que procurar, e aí eu não sei também. Mas isso é bom, porque somos pessoas que trocamos ideias e estudamos muito, né? Se alguém falar, eu sei tudo. Mentira. Não, a gente está sempre em constante aprendizagem. Você sabe o que eu mais gostei desse... Eu sempre falo que é um bate-papo. Os povos põem nome, né? Live, aula. Para mim é bate-papo.
Eu te pedi 3 dicas, só eu, porque não sou velha, mas eu gosto de papel, né? E lápis. Eu amo Eu papel, anoto. cara. Olha aqui, ó. Olha o nível da anotação. Olha o Não, e nível. aqui? Tudo colorido. Olha o nível. Olha o nível da anotação, mas juro que tá tudo aqui. Post-its, marcadores coloridos, eu amo, amo. Mas o que eu mais gostei, além de conversar com você, que sempre é muito bom, eu pedi para você 3 dicas e só que eu acho que eu notei umas 25. 25? Não, é que ó, vai tudo numerando. Eu vou numerando e vai virando e vai numerando. Eu vou anotando. Eu acho que eu falei 4. É que o projeto de pesquisa ele envolve muita Não, coisa. mas é que por isso que eu gosto de bate-papo. Eu não gosto de vídeo assim, não. Aqui é conversa, né? Você vai falando, você falou do TCC, você contou a sua história e na sua história eu já notei que, puxa, ela fez uma monitoria, já estou no trabalho acadêmico, já foi a dica -0 foi lá. Entendeu? Então, e é isso que é bacana quando a gente conversa e com os alunos eu sempre falo isso. Quando você vai conversar com o seu orientador, e é uma dica que você deixou que é extremamente importante, já vai com alguma coisa em mente. Mas o aluno, às vezes, ele tem o medo. Ah, não, mas vai que eu tô falando uma besteira. Mas, às vezes, você pensou... Eu vou dar um exemplo. Ah, eu pensei num tratamento que eu vi um estudo na Austrália sobre... Vamos fazer. Vamos estudar. Exato. Então, cara, que bate-papo bom. Eu fico muito feliz em saber que eu tenho alguém que eu posso contar por uma coisa que eu acho que é fantástica. TCC não é que ele é difícil. E para o professor é difícil porque o aluno te traz um questionamento. E isso é bacana, isso não é difícil. Isso é sempre uma hipótese. Sempre uma hipótese. Não, depois a gente podia fazer uma live. O que é hipótese? Porque ninguém sabe. Mas, olha, eu vou deixar anotado tudo que você me falou. E eu sempre falo para a galera que conversa comigo. Se vocês tiverem dúvida, gente, sobre o assunto, não é para a professora Selene. Vocês mandam pergunta para a professora Selene, porque a professora Selene vai lá e pergunta à professora Carly. Então, assim... E que pergunta, às vezes, para outras pessoas. Esse bate-papo com a professora Selene. E que é uma coisa que você deixou muito bem clara aqui. Não é só o networking. É o vínculo que você cria com as pessoas. Então, olha só. A gente se conhece há muito tempo. Nossa, mas não vamos falar a idade, porque... E assim, são muitos carnavais, literalmente. E que a gente sempre... Olha, só pra vocês terem uma ideia, minha irmã tem 35 anos, vai fazer 36 esse ano. A mãe da Selene foi visitar minha mãe quando ela acabou de ter filho e eu já era amiga deles. Que então, coisa! Tem no mínimo 30... Acho que a gente tem... A nossa amizade é de 38 anos. Ou seja, que a gente nem sabia... Por isso que eu falo, o povo põe nome, live, não sei o quê. Aquilo era um networking. Eu nem sabia que a gente ia chegar e conversar disso hoje. Aquilo era um networking, um vínculo tão grande que tá a gente aqui conversando. E o melhor é que, assim, isso aqui é um bate-papo curto. Não fala nem metade do que a gente faz. Nossa, mas criam laços que são eternos. E olha só, a gente falando de coisa científica, de coisa acadêmica. Então, Carly, mega, ultra obrigada por esse bate-papo. Eu espero... E detalhe, hein, gente? Carly já me ajuda há muito tempo, porque Carly já fez palestra com graduandos. Carly tem um e-book que é minha bíblia do 5º ano. Ela tá sempre não falo na minha cabeceira, porque eu tenho ele, não estou gastando papel, tenho ele digital e eu tô sempre lendo e tirando dúvidas. E o mais legal... que aí eu vou contar uma verdade para vocês, a Carly escreveu esse e-book, e não é fazendo propaganda, que toda vez que eu converso com ela, ela fala assim, você sabe que depois que eu escrevi aquilo, olha, tem que atualizar tal negócio. Então, o mais legal do seu trabalho é você, sabendo que você é autora do seu e-book de TCC, e você mesmo assim continua pesquisando, porque não é uma coisa estática. Como? Não para. É estático, exatamente. Então, cara, sensacional. Que conversa boa. Pena que nós não estamos presencialmente, porque senão ia ser conversando, tomando chá, um café, uma cerveja, batendo um papo, porque ia ser exatamente assim. Isso que é bom. Eu só gostaria de um tempinho. Dá tempo? Lógico que dá. Gente, a Selene tá jogando toda essa rasgação de seda para cima de mim. Agora eu vou retribuir. Olha bem o que essa pessoa fez. Olha como não tem palavras e olha o que significa toda isso que a gente está falando.
Quando eu fui defender meu doutorado, estava num momento muito punk da minha vida. Muito difícil, estava um momento bem caótico. Na véspera, eu defendi no dia 9 de dezembro. No dia 8 de dezembro, caiu uma chuva que alagou, Rio Tietê subiu, ninguém entrava, ninguém saía de São Paulo. E eu falei, eu vou entrar naquela USP, nem que seja a nado, mas eu vou defender esse doutorado. Uma amiga nossa em comum, a Ana, que é outra que não tem palavras, e assim foram vários anjos. Eu sou muito privilegiada, eu só agradeço muito por isso sempre, de pessoas que estiveram comigo nessa fase. Falou, não, vamos hoje, a gente dorme na casa do namorado dela, do Fabrício, amigo querido. A Selene, a professora Selene, pegou um ônibus, saiu de Botucatu na época, você já estava em Botucatu? Estava. Para São Paulo para me dar uma força. Sabe o que é isso? Não, assim, não tem preço. Não tem preço, não tem palavras para expressar sei lá, muito mais do que tudo. Então, esse ser humano é Selene, entendeu? Cara, gente? Me emocionei aqui. Não tenho palavras. Que demais! Obrigado por me lembrar disso. Que demais que foi essa defesa. Eu lembro... Não, foi épica, foi difícil. Foi épica, foi difícil. E assim, você pensa, a gente só vai em defesa da nossa área. Cara, puta, farmacologia é difícil, hein? Outra. Assim, ó, você tomba, mas eu tombei, consegui, mas eu tinha alguém ali para, sabe, no final quando você passa a linha de chegada, que você completa a corrida, você termina, você ganha, mas só que você desmaia porque o seu corpo não aguenta. Eu tinha pessoas para me segurar e essas pessoas estavam lá, Selene, Ana e tinha várias. Eu tinha outros amigos ali para me segurarem. E eu nunca vou esquecer disso. Mais gosto de bate-papos, e a maioria são grandes amigos, é saber como evoluímos juntos. É uma troca que não tem preço, cara. Não você achar, não, porque é meu amigo de infância. Cara, tudo é um aprendizado. Então, cara, muito obrigado. Você é uma pessoa fã. Olha, eu até me emocionei acho que é um momento também que todo mundo tá passando. E você tá tão longe e tão perto. E o mais legal é que vocês não têm noção. É tipo assim, quando um aluno que tá comigo me pergunta um negócio, sabe o que eu falo para ele? Não, peraí, eu já sei até para quem eu vou perguntar. E assim, ó, é uma mensagem. E aí ele fala, nossa, professor, como é que... Não, é porque a pessoa que eu pergunto é rápido, entendeu? Porque é um network, o povo gosta de colocar esses nomes, né? Aqui é um negócio de alma, entendeu? É verdade. Cara, mega obrigado por este bate-papo. Eu que agradeço. Do seu dia. Eu tenho certeza que eu vou terminar isso aqui e eu ainda vou falar com ela depois. Não, e aqui é só o começo. Esse é só o começo. Pode esperar que tem mais. Car, tem que precisar. Um beijo grande. Se cuida e espero ver-te prontamente. Como dizem meus alunos, um abraço, querida. É um web abraço. Então, é um webraço. É um webraço. Que legal! Adorei. Então, ó, um abraço para você. Beijo, querida. Você também. Beijo.